Você sabe demais para o seu próprio bem. Eu escutei essa uma vez, alguns anos atrás, mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, de um sujeito que estava fazendo uma leitura de design humano de mim, que é uma baita ferramenta de autoconhecimento que eu recomendo que pesquise, pergunte e explore um pouco mais. E eu confesso que ele me deixou ali perplexo, perplecto, como diria Didi Mocó, uns 2 dias refletindo sobre essa frase. Você sabe demais para o seu próprio bem. O que essa frase quer dizer? Saber demais para o próprio bem. Tem outras frases que vão de contraponto com isso, que vão dizer que conhecimento nunca é demais, que saber nunca é demais. Será mesmo que nunca é demais? Olha, conforme eu venho na minha caminhada pessoal, me aprofundando na minha jornada de autodescoberta e trazendo ferramentas que ajudam outras pessoas também nas suas caminhadas, eu venho percebendo que o trabalho profundo mesmo de autoconhecimento é o de tirar coisas. Tirar tudo aquilo que você se identifica, que te ajuda você a criar uma ideia de eu, né? Como é que você se baseia, o seu senso de segurança, quem você é no espaço, como é que você se orienta, como é que você se relaciona a partir daquilo que você tem, que você faz ou que você sabe. Já fiz vídeo sobre isso. O que acontece quando você se debruça em tirar essas coisas do caminho, né? Aquilo que você possui, aquilo que você faz e aquilo que você sabe. O que sobra no final das contas, né? O que tá aí de resto, depois que você tira tudo isso da frente? Eu não vou te contar não, tá? Porque isso é seu. Isso é o teu trabalho de autoinvestigação, de você entender o que sobra quando tira o que você tem, o que você faz, o que você sabe. O que resta aí dentro, né? Como é que você sente o que é que tá aí, que possui essas coisas todas, né? Possui conhecimento, possui capacidades, habilidades e possui bens e itens quaisquer. Será que depois que tira todas essas coisas, ainda existe amor? Ainda existe afeto de si consigo mesmo? Sem ter nada disso? É aí que a gente começa a descobrir o que é amor próprio de verdade. Deixa eu contar umas histórias pra vocês aqui. Pessoal, a minha busca espiritual, a minha busca por questionar quem eu sou e o que o mundo é, e começar a fazer perguntas maiores sobre mim mesmo, sobre a vida, como operar nesse espaço aqui, ela começou em 2015, né? Dia 16 de setembro de 2015. E nesses primeiros, posso dizer, 3 anos de busca, foi um processo muito incessante de muita pergunta, de buscar muita informação, de ler muito livro, assistir muito documentário, virar noites e noites na internet, fazendo novas perguntas e descobrindo coisas que eu ainda não sabia e amalgamando informações e cruzando coisas para ampliar, então, o que eu poderia entender aí sobre os mistérios da vida e sobre mim, né? Os mistérios de mim e da vida. E essa busca ávida e intelectual de um entendimento sobre a realidade, através da mente, ela é limitada, porque o intelecto humano ele é limitado para a compreensão daquilo que está além do intelecto humano, aquilo que veio antes do intelecto humano. Ele é limitado, vai ter muita pergunta que tu vai parar no meio do caminho e falar assim, ih, rapaz, cheguei na encruzilhada aqui. E agora aí? Tipo assim, pô, fulano tá falando aí, ó, no Oriente estão falando que funciona desse jeito aqui, lá na África falaram de outro jeito, aqui no Brasil, e o que tá certo agora? Nessa busca intelectual você vai se deparar com diversos momentos como esse, onde o ser humano tentou colocar em palavras, porque a mente só é capaz de digerir aquilo que foi colocado em palavras, aquilo que foi nomeado, aquilo que foi condensado, objetificado, traduzido. E isso é limitado por si só, até diante de determinadas culturas e linguagens e tal. Então ele vai se debruçar nisso e vai, ora porventura, né, se debruçar numa tradição específica e se aprofundar naquela tradição que com certeza cavou para chegar e um monte de conhecimento, e graças ao bom Deus que fizeram isso, porque hoje só conseguimos ter essa conversa porque outras pessoas fizeram isso antes. Então eu também passei por esse processo da busca intelectual e tudo mais, até começar a me deparar com outras ferramentas mais práticas, sensoriais, né, que entram então no campo perceptivo, no campo de consciência, que não é o raciocínio funcionando, mas é a consciência, é a experimentação, é a observação. São outros aspectos nossos que não são mentais, que começam então a obter conhecimento sobre a real natureza daquilo que somos. E aí você vai se aprofundando em meditações profundas, em medicinas da natureza, ou outras tradições, ou processos de breathwork, por exemplo, outras práticas que te colocam no estado ampliado de consciência, que você consegue se ver um pouco mais, consegue se perceber e ver que você não é esse corpo, não é essa mente, não é essa identidade, não é o que você sabe, o que você faz, o que você tem, não é nada disso. E aí tu vai se entendendo um pouquinho mais de verdade, né? E se amando um pouquinho mais, né? Percebendo a essência da vida que cada um de nós somos e como isso é digno de amor por si só pelo fato de existir, só pelo fato de
de ter sido manifesto aqui nessa terra já é digno o suficiente de amor já, e aprender a reconhecer o que se é, que é uma manifestação única da vida. Olha que coisa bonita que você é. Tudo é um processo, pessoal. Essas outras ferramentas, essas outras práticas, elas só conseguiram ocupar espaço na minha vida quando o intelecto e as perguntas estavam apaziguadas. Ou seja, primeiro eu precisei fazer muita pergunta, obter conhecimento, encontrar um mínimo de racionalidade para fazer sentido, eu me abrir para experimentar uma meditação de 40 minutos, 1 hora sem me mover, né? E aí dói tudo, e a gravidade, isso não tem mais nada acontecendo, né? Só o peso do meu corpo na gravidade, não tem pressa de fazer nada, não tem, sei lá, o meu corpo tá saudável, mas o próprio peso do corpo na gravidade já gera um desconforto absurdo, e tu tá lá lidando com aquilo, assim, né? E com toda a tolerância, desenvolvendo uma capacidade de autocontemplação, né? Esse desapego dessas sensações, e aí você vai aprendendo mais coisas. Mas enfim, depois de eu racionalizar muito essas coisas, né, que eu consegui então ter humildade, sabe? Se colocar no lugar de humildade, de assumir assim, porra, não sei ainda. O que mais que tem? Me mostra, pelo amor de Deus. E aí me abrir de algum tipo de prática que pudesse me mostrar o que eu ainda não sei. Que fosse além do meu raciocínio, que fosse além desse intelecto que, por vezes, mina o nosso crescimento. Por vezes atrapalha mais do que ajuda. E por isso que eu comecei esse vídeo falando que às vezes a gente sabe demais pro nosso próprio bem. Não se engane, mesmo estando nessa jornada de autoconhecimento há 8, 9 anos, a vida, é óbvio, continua me surpreendendo, me mostrando mais facetas minhas daquilo que eu preciso entender, daquilo que eu preciso ver, que eu preciso desenvolver. E até nesses últimos anos, né, desde a criação da Escola do Fluxo, óbvio que eu enfrentei momentos de síndrome do impostor, e de questionar o meu servir, de questionar o meu trabalho, de me comparar com outros colegas que estudaram muito, que falam 10 línguas e que cantam o Bhagavad Gita, coisa dessa natureza, e tu fica assim, rapaz, e aí e tal, né? O cara tá lá estudando isso há tanto tempo, né? Quem sou eu pra estar aqui? Mesmo questionamento que eu fiz pra mim mesmo, lá em 2017, quando eu comecei a falar sobre espiritualidade e autoconhecimento na internet. E eu sei, pessoal, eu sei que tem muitos aqui, me comenta aqui embaixo se você faz parte desse grupo de pessoas que têm vontade de compartilhar o que quer que seja, que te toca no coração, que te toca como um lugar de transbordo mesmo, né? Que você se interessa tanto pelo assunto, tu fala assim, poxa, eu gostaria de todo dia trocar sobre isso com outras pessoas, sabe? Eu gostaria de todo dia continuar aprendendo sobre isso, continuar fazendo perguntas e aprendendo não apenas através dos livros, mas aprendendo através das pessoas, aprendendo através dos acasos, aprendendo através da experiência que a vida é capaz de me proporcionar. Me comenta aqui embaixo se você é uma dessas pessoas que tem vontade, assim, né, de transbordar mais o que você gosta de estudar, seja autoconhecimento, seja lá o que for, e se você encontra dificuldade também. Se você também se encontra no lugar de síndrome do impostor, se você questionou sua capacidade, ou a sua autoridade, ou a sua competência para começar a falar sobre isso. E se você já começou a falar também. Sabe o que é curioso e óbvio nesse processo? É que a gente acha que em algum momento a gente vai estar pronto para alguma coisa. E hoje, 5, 6 anos depois, eu sei muito mais do que 5, 6 anos atrás. Que bom. E daqui a 10 anos vou saber mais ainda do que sei hoje. Mas que a gente possa honrar esse processo de estar num lugar de poder compartilhar com quem está vindo depois e se fazer ponte para aquilo que nos faz tão bem. Assim foi e sempre será a minha caminhada com o autoconhecimento, sempre dividindo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender, desenvolver, ancorar dentro de mim e que eu sinto que trouxe benefícios e que eu gostaria que trouxesse, gostaria de saber antes, gostaria de ter aprendido antes, gostaria que alguém tivesse falado de maneira simples para eu entender. Sabe? E aí que tá a violência do intelecto também. Porque eu não gostaria apenas que tivessem falado para mim de maneira simples, mas eu gostaria de que tivessem falado para mim até com compaixão, sabe? Que o intelecto ele gera uma arrogância. A gente cria estruturas egóicas para se defender do mundo de muitas formas, inclusive a partir daquilo que sabe. Principalmente pessoas que sofreram bullying, e eu passei por isso também sofri bullying na minha adolescência, durante uns 3 anos. Então a gente encontra maneiras de se armar. E às vezes o saber, o intelecto, né, você acumular, você ter respostinha para tudo, você nunca ficar sem palavras, sem ter o que dizer, acaba se tornando uma ferramenta de sobrevivência. E você, de maneira inconsciente, conforme você desenvolveu uma estratégia de sobrevivência, você, conforme está se desenvolvendo e aprendendo sobre novas coisas, quando você se depara com alguém que desdenha de você, ou que você se sente intimidado por qualquer razão, alguém que mexe com suas estruturas, você vai buscar a ferramenta
inconsciente que você já possui, que você já conhece, para se proteger dessas sensações. Inclusive a tua fala, inclusive o teu julgamento, inclusive o teu intelecto. E eu vejo isso com muita clareza, assim, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eu admiro muito saber e ver que existem inseguranças. E eu já me coloquei nessa situação também de estar numa condição de me conectar com uma pessoa que às vezes nem sabe tanto, tipo, saber intelectualmente, nem sabe tanto, assim, decorou livros e leu fulano, ciclano, babá, babá. E aquela pessoa, mas ela tá tão firme dentro dela, ela tá tão firme dentro dela, daquilo que ela sabe, que ela sente, que ela acredita, quem ela é. Ela tá tão firme dentro de quem ela é, que ela gera um desconforto se você não tá tão firme. E aí tu começa a encontrar subsídios, ferramentas para provar o teu valor. Inclusive falando das coisas que você sabe, das coisas que você leu, das coisas, dos lugares que você foi, das coisas que você fez. E é um processinho inconsciente, tem que estar consciente. Meditação, eu sempre falo. Toda segunda-feira na Escola do Fluxo, às 7 horas da noite, estamos lá fazendo meditação, trabalhando isso aí. Meditação, ferramenta de retomada de consciência. Pratique, implemente na tua vida. Meditação não é para você ter mais foco, meditação não é para você ficar zen, meditação não é para você ficar mais inteligente, para você for melhor na prova, você melhorar o teu trabalho, a tua produtividade. Meditação não é para aliviar o estresse. Meditação é para você tomar consciência sobre quem você é. E o que você é uma coisa muito profunda. A real natureza da sua consciência é algo muito profundo e que tem 1 milhão de desdobramentos. Vale a pena se investigar, se aprofundar, reservar tempo para esse estudo, porque todo o resto, desenvolver foco, produtividade, aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, diminuir sua ansiedade social, não precisar se defender, não precisar utilizar esses artifícios inconscientes do seu intelecto, e tudo quanto é lugar, você vai dissolvendo esses comportamentos nocivos seus conforme você os vê acontecendo, conforme você vê aquilo que gatilha eles. E você, a partir desse lugar de consciência, de perceber que você age de uma dada forma, você começa a escolher não fazer mais. E então, a partir de novas ações, você obtém novos resultados, e esses novos resultados te reprogramam de uma nova forma e você vai criando novos circuitos dentro de você, novas formas de operar que são mais amorosas, mais gentis, que são mais generosas, que são mais abundantes, mais prósperas, que tem mais amor próprio. E é isso, é um trabalho de tomada de consciência. E tirar o intelecto, o raciocínio, a mente do caminho vai te ajudar muito nisso, sabe? Em você entender que consciência é uma coisa e intelecto é outra, vai te ajudar muito nisso. E esse é o tipo de conhecimento que eu posso aqui descrever em todas as palavras, de qualquer que seja o idioma, seja na tradição em sânscrito, e falar lá de Bodhicitta, Ahankara e Manas, falar sobre todas essas coisas que, cara, a experiência, sentir como uma ferramenta de tomada de consciência vai ser mais elaborado do que qualquer elucubração mental de palavras que eu possa construir para você num vídeo do YouTube. Se você quer aprender mais sobre a construção da mente, aproveita que a gente vive hoje na era da informação e toda a informação está disponível também. E, cara, pesquisa no YouTube, bota aqui, as 4 partes da mente. Como funciona a mente humana? Segundo a tem que ver por linha de abordagem. Segundo a neurociência, segundo a filosofia tântrica, segundo o sufismo, segundo a tradição esotérica da Rosa Cruz, segundo a filosofia hindu, buscar. E aí você vai encontrar pontos de interseção entre as distintas tradições. E aí você vai começar a ou se escolher uma e falar assim, é assim que eu entendo o mundo, esse é o meu sistema de crenças, é a forma como eu leio a realidade à minha volta, ou então você vai costurar algumas coisas e criar um sistema pessoal seu, que talvez, na minha visão, seja muito saudável, de você não acreditar em nada cegamente, questionar tudo, aprender a aprender, aprender a questionar e cruzar informação, encontrar os pontos de interseção, porque são todos pontos de vista que o ser humano desenvolveu para se conhecer, para interpretar quem ele é, o que ele está fazendo aqui e o que é e por que as coisas estão acontecendo aqui. Filosofia. Se você se conecta com isso, muito bem, você está no lugar certo. E eu gosto de falar também sobre outro ponto, sobre o acúmulo de informação, sobre memória, sobre intelecto. Eu gosto de falar também um outro ponto sobre isso, que eu sempre tive desde que a Escola do Fluxo nasceu, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar efetivamente com isso, em 2020, eu sempre falei assim, cara, autoconhecimento não é mais curso, não é assistir mais aula, não é prática. E por isso que a gente é uma comunidade de prática. Por quê? Porque conhecimento, galera, conhecimento perde valor no tempo. Conhecimento perde valor no tempo. Isso é uma ideia minha, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, não. Como que eu chego nessa conclusão? Os livros mais sagrados que existem, os livros mais profundos sobre qualquer coisa que existe, em algum momento eles foram extremamente reclusos, fechados, herméticos. Pequenas pessoas tinham acesso àquele conhecimento. E com o tempo, hoje você
compra um Bhagavad Gita ou um Mahabharata, o Tao Te Ching, né, traduzindo, o segundo livro mais traduzido da humanidade, você obtém esses conhecimentos de maneira gratuita, muito barata, ou até resumida, criada e transformada em shorts ou reels pro Instagram, num formato de pílula de 1 minuto. Qual o valor que tem naquilo ali? Que você faz assim e você dá 1 hora depois, você não lembra do que você viu. Perde valor no tempo. Ele continua tendo um valor intrínseco caso você absorva. Agora, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de informação, por si só, ele não tem tanto valor. Não, é uma commodity. Ele vai se deteriorando no tempo. O que importa de verdade é a sabedoria construída. Porque sim, você, se estiver muito aberto, você pode ouvir uma coisa aqui, ou ver um vídeo ali, ver um Reels ali, aquilo ali tocar em você, você tá de coração, você não tá com um estado mental de fuga da sua realidade e de desejo só de mindless scrolling, de ficar ali tipo, e aí o que mais, 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 o que mais? Você tá de fato curioso, você tá aberto, tá buscando, tá com a mente vazia primeiro. Aí de repente alguma coisa entra, aí entra e fica. Agora, se não tá, se tá só fugindo dos anseios e todas os turbilhões mentais que a vida gera cotidianamente, aí sim, aí tu vai ficar aqui assistindo vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, e não vai entrar muita coisa, sabe? Por isso que tem que aprender a esvaziar, aprender a tirar as coisas do caminho, aprender a tirar o que já sabe do caminho, ou seja, aprender a reconhecer que não sabe ainda, aprender a se esvaziar, e isso causa sensações no corpo, isso causa sensações físicas, causa sensações na cabeça, causa sensações na gente, que permite a gente se sentir nesse estado receptivo, para que então o conhecimento possa entrar, possa chegar. E o bonito é que muitas vezes o conhecimento não necessariamente vai precisar entrar de fora para dentro, mas ele vai transbordar de dentro para fora. Ele vai vir de dentro de você. E aí você pode chamar isso de intuição, de anjo da guarda, de intelecto superior, de sabedoria divina cósmica que ele atravessa, ele traz todas as informações para o seu propósito da sua alma ser concretizado nessa vida. Porque é o que é. Mas é fazendo, é vivendo, é experienciando que a gente vai tomando cada vez mais consciência sobre o que é um verdadeiro conhecimento, um verdadeiro intelecto. O que de fato importa saber acumular e organizar dentro de nós, para que então se transpareça consciente e inconscientemente nos nossos atos, na nossa forma de ler a realidade, na nossa forma de interagir com nossos irmãos e irmãs. Eu estou aqui em Piracanga, que é uma ecovila no sul da Bahia que eu já queria conhecer há muitos anos, já teve uns 10 anos, da época de biólogo, que eu ouço falar daqui. Nossa, um lugar maravilhoso de muita interseção e entrelace com a natureza. E só falar sobre isso, sobre o que a gente é capaz de aprender e absorver só do puro contato com a natureza, já tem outro vídeo. Já tem um vídeo aqui também nesse canal, vou deixar aqui no cantinho que você assistir, mas dá pra fazer mais um. Feliz de estar aqui, vou mostrar outras cenas daqui, me acompanha nos stories lá que eu tô mostrando mais do que como é que é aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui sua impressão sobre esse vídeo, se você concorda, se você discorda com algumas coisas que eu coloquei aqui. Estamos abertos a discutir. Espero que você implemente boas práticas no seu dia a dia para te trazer cada vez mais consciência sobre si e maneiras mais harmoniosas da gente viver em sociedade, que é o grande desafio, inclusive aqui também, em todos os lugares, tá bom? A gente fala mais sobre isso em outro vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.